Olha, a gente está aqui no centrinho de West Orange, né, que é em Nova Jersey, perto de onde a seleção brasileira está hospedada e onde a seleção brasileira treina, mas no momento eles não estão hospedados mesmo não, porque eles estão liberados para folga, os jogadores só se reapresentam antes do jantar até às 7 da noite, então eles treinaram ontem, foram liberados depois do almoço e só voltam hoje até o horário da janta. Então hoje é o dia livre, o dia sem treinamentos, amanhã eles estarão de volta para iniciar a preparação para essa partida contra a Noruega, agora já com o adversário definido, e iniciar essa preparação com mais um desfalque, como você bem disse, porque perdemos o Lucas Paquetá, ele está praticamente fora da Copa do Mundo, não dá pra gente cravar que o Paquetá está fora, porque a gente não sabe até onde o Brasil vai, e se o Brasil chegar numa eventual final, ele vai correr contra o tempo para tentar antecipar esse processo de recuperação. Fato é que apesar do Paquetá ter saído do estádio dizendo que estava bem, andando melhor, o exame que ele fez ontem pela manhã confirmou uma lesão grau 2 no músculo posterior da coxa esquerda. Com isso, ele precisaria de 3 a 4 semanas para se recuperar, e a gente está falando de uma final de Copa do Mundo daqui a menos de 20 dias, então ele precisa correr contra o tempo para ainda voltar a jogar nessa Copa do Mundo. O Paquetá, até muito por decisão do jogador também, decidiu ficar aqui com a seleção, fazer esse trabalho de recuperação sob o comando do Departamento Médico da Seleção Brasileira, tudo isso com o ok do Flamengo, que está em Portugal agora fazendo pré-temporada, e aí treinando, recuperando em 3 períodos, fazendo esse trabalho de forma integral, tentar encurtar esse tempo de recuperação. E aí, se o Brasil for avançando, ainda estamos falando de um estágio de oitavas de final, mas se o Brasil for avançando, mais adiante, quem sabe, antecipando esse processo, o Paquetá possa ficar à disposição, mas é muito difícil, né? As pessoas próximas ao jogador entendem que é uma montanha aí para escalar, há, né, um quê de pessimismo, porque de fato é um tempo de recuperação ali de 1 mês mais ou menos, mas o Paquetá vai seguir aqui, a seleção não teria a opção de colocar outro jogador no lugar, não é que assim, ficou com o Paquetá e tá abrindo mão de trazer outro jogador, não tem mais a possibilidade de trocar jogadores de linha lesionados, então se o Paquetá fosse embora ficaria com 1 a menos, e aí a decisão foi ficar com o Paquetá aqui e tentar acelerar esse processo de recuperação para quem sabe o Brasil indo longe, o Paquetá ainda conseguir ficar à disposição, quem sabe, numa final para a seleção brasileira. Então, esse é o cenário de momento, o Paquetá está fora do jogo das oitavas de final contra a Noruega. O Rafinha ontem iniciou o processo de transição para o campo, mas ainda há muita cautela para não antecipar a volta dele, né, na confiança de que o Brasil vai passar pela Noruega. Então, tentar controlar essa situação para que não traga um risco para o Rafinha. Vamos ver, ele vai ser reavaliado amanhã, mas o Paquetá de fato é um desfalque. E agora, né, Tainá, o Ancelotti vai ter que quebrar a cabeça. Acho que não tem ninguém exatamente com a mesma característica, ele tem algumas opções ali para trabalhar nessa posição, e a partir de amanhã é isso que ele vai fazer, começar a desenhar esse Brasil sem o Paquetá e tendo que escolher um substituto. Danilo, Endrick, Martinelli, Ederson, não sabemos o que vai fazer Carlo Ancelotti, Tainá. Obrigada, Monique, pelas informações. Claro, a gente vai entendendo, eu acho, né, com os próximos dias, tentando apurar aqui e ali um pouquinho das ideias do Ancelotti para tentar substituir o Lucas Paquetá. Já bota a pergunta da galera aqui na tela pra gente continuar aqui o nosso programa. Lembrando sempre a quem está no nosso bom chatinho que não tem chance de trazer aqui uma opinião que comemore a lesão de alguém, né? A lesão de alguém que tá jogando bem, a lesão de alguém que tá jogando mal, vocês vão me desculpar, mas é podridão interna de cada um. Aí era bom vocês guardarem pra vocês também. Alavancou-se na nossa pergunta da galera. Eu gostei do nome. Qual a melhor decisão para substituir o Paquetá? Vai um pouco na linha, e acho que é a pergunta que tá todo mundo se fazendo, por não ter uma coisa muito óbvia, né? Um caminho muito óbvio, como disse a Monique. Daqui a pouco a gente vai tentar responder isso, até mostrar aqui no nosso campinho quais são as possibilidades. E aí teria que mudar outros caras de lugar para conseguir substituir o Lucas Paquetá. A gente vai daqui a pouco entender isso. Mas, por que o Paquetá tá sendo, ou estava sendo, né, até aqui, importante para a seleção brasileira nessa Copa do Mundo? Quanto a gente, antes de falar do substituto, o quanto a gente perde perdendo o Lucas Paquetá para esses próximos jogos, quem sabe para a Copa inteira? Eu acho que a análise do Paquetá na Copa é uma análise mista, né? Eu acho que ele tem muitos momentos que ele errou demais, que ele errou alguns passes impossíveis de considerar normais ele errar, algum desperdício de bola. E em outros ele tem momentos que ele consertou e ajudou a equilibrar o time, né?
a passagem dele para o lado esquerdo, ele conseguindo associar bem com Vinícius e Douglas Santos, várias bolas longas que o Paquetá deu assistência em passe longo e outras não viraram assistência porque o Vinícius não conseguiu concretizar. Então, assim, acho que o Paquetá estava conseguindo dar um equilíbrio para o meio, conseguindo fechar o lado ali e liberando um pouco mais o Vinícius para ter um pouco mais de efetividade do meio para frente. Então, acho que o Brasil perde isso. Também acho que em alguns jogos ele não jogou bem. O primeiro dele contra Marrocos é muito ruim. O primeiro tempo dele contra o Japão era ruim também. Mas acho que taticamente e especialmente nesse aspecto de ser alguém para circular essa bola pelo lado esquerdo, o Vinícius e o Douglas Santos melhoraram com a presença dele ali. E ser alguém também que estava conseguindo conectar algumas bolas longas, eu acho que o Brasil vai sentir falta dele. Duda Campos aqui no nosso chatinho botou, ele estava indo bem, ajudando a equipe no ataque e defensivamente também, é uma pena. E aí acho que vale... Defensivamente também. Acho que vale a gente botar duas coisas aqui, produção. Primeiro vamos no story do Paquetá, só porque foi o jeito que o Paquetá se pronunciou, né, de alguma forma, depois da lesão confirmada, e aí tá aí o que ele postou nas redes sociais. Fé, eu já vivi disso antes. O Paquetá é um cara, né, publicamente, assim, de muita fé, muitas vezes a gente vê ele falando sobre isso e tal, então vai lá fazer o seu tratamento e vai tentar voltar a ficar à disposição do Ancelotti. E aí acho que vale também a gente colocar a quantidade de lesões. Cara, André Henning do céu, que zica é essa, maluco? Porque todos aqui que se lesionaram eram titulares, né? O Militão era titular, se lesiona. Seriam, o Estevão. Pra gente era titular. No momento da lesão era. No momento da lesão, exato. Rodrigo, Rafinha, Wesley, agora Paquetá. Ave Maria, careca. Assim, ó, menos mal que essas lesões que acontecem com todas as seleções, infelizmente, na Copa do Mundo, é muito difícil você passar por uma Copa do Mundo sem perder jogador. Menos mal que, por enquanto, nós estamos perdendo jogadores que são substituíveis. Que são... Deus me livre a gente perder o Vini. Perfeito. Deus me livre a gente perder, né? Então, assim... Guimarães. E acho que até... né? A gente poderia colocar até o Neymar aí nessa lista, né? Com boa vontade, eu acho que se o Neymar não tivesse tido a lesão grave lá atrás, ele seria titular, né? É que é mais lá atrás, né? Quando o Neymar se machuca... Titular, Quando ele se machuca 2, 3 anos atrás, seria, né? Sim, então, sim, mas assim, ok, no ciclo, né? No ciclo, digo. Sim. O Neymar seria titular, então... porque se fosse no ciclo, a gente ia ter que pegar aqui lesão do Alisson, lesão do Marquinhos, lesão de uma galera, né? Que voltou e tá à disposição. Sim, mas aqui eu acho que é lesão que impediu os jogadores de disputarem partidas da Copa, né? E aí o Neymar ficou impedido de disputar pelo menos 2 jogos da Copa. E tá impedido de ser titular muito pela recuperação, enfim. Esse é um outro tema, mas para mim, o Paquetá não estava fazendo individualmente uma Copa do Mundo boa, tá? Falei sobre isso na live agora há pouco. Mas ele, taticamente, ele foi a peça que entrou no time para dar o equilíbrio que a gente está vendo que está sendo necessário e importante para a seleção brasileira. Então, por mais que individualmente eu acho que ele jogou bem contra o Haiti. Foi a partida assim que ele teve abaixo do que eu espero dele. Mas ele foi muito importante para a seleção brasileira encontrar esse equilíbrio, né? Sair como o Vitor Sérgio, que é fã do 4-2-4, saiu do 4-2-4 graças a ele. Ele teve o entendimento ali também porque vamos lembrar que ele entra e continua meio que um 4-2-4 num primeiro momento, e aí depois, aos poucos, que, né, organiza ali e equilibra o time mais uma vez. Então, eu não sei o que ele vai fazer, não sei. Ele tem muitas possibilidades, muitas alternativas. Não sei se alguma delas é a perfeita. Eu tenho a impressão de que qualquer uma que ele escolher vai ter uma certa adaptação, porque não sei se nós vamos ter alguém que faça justamente o que o Paquetá
fazia. A função dele estava muito importante. A gente vai daqui a pouco mostrar aqui justamente essas possibilidades, tá? Vai botar aquele campinho aqui pra gente entender, né? Quem é o cidadão, o ser humano que vai entrar no lugar do Paquetá, mas depois de função ali, quem vai fazer o quê, pra gente tentar entender um pouco o que pode ser o funcionamento da seleção. Mas, o Beckler, o Paquetá não foi um cara importante pro crescimento do Vinícius na Copa do Mundo? Não foi um cara importante pro Vinícius estar com números e atuações boas nessa Copa até aqui? Eu acho. Só queria dar um passinho atrás, voltar ali na tela dos lesionados. Tem algo que me preocupa e tomara que seja só uma triste coincidência, mas são 3 lesões musculares desde quando os jogadores foram entregues ao departamento de preparação física e fisiologia da seleção, né? Wesley, antes de começar, Rafinha e Paquetá com lesões musculares. Então, de vez em quando não dá para evitar, de vez em quando os jogadores se machucam, futebol é assim mesmo, esporte em alto nível é assim mesmo, mas o Brasil está tendo mais lesões musculares que as outras seleções. Pode ser simplesmente uma coincidência, eu sei que quem está lá é muito competente. O Brasil normalmente é referência nesse tipo de coisa e a seleção brasileira tem A seleção brasileira não é bagunça, assim, a seleção brasileira é muito bem organizada mesmo nesse quesito. Mas são 3 jogadores, Wesley, Rafinha e Paquetá, se lesionaram já entregues à seleção, e não é que se lesionaram nos seus clubes, embora Rafinha e Wesley viessem se recuperando de lesões nos seus clubes, lesões que eles tiveram contra a França, também em período com a seleção brasileira. Então, tomara que seja coincidência apenas e que tenha parado por aí. Eu acho assim, Tainá, respondendo a sua pergunta, que o Paquetá conectava bem o Vini nos jogos. Eu acho que contra a Escócia isso até ficou mais claro do que contra o Haiti, né? Acho que o André falou do jogo contra o Haiti, também acho que contra o Haiti ele dá 2 ou 3 bons passes longos, assistências e tal, nesse tipo de passe, mas contra a Escócia, que jogou mais fechada, o Vini ficava um pouquinho menos aberto, porque o Douglas Santos estava ocupando ali, bem pegadinho na linha lateral, e quem conseguia conectar o Vinícius entre as linhas ali era muitas vezes o Paquetá. Então, o fato dele ser canhoto, jogar pela esquerda, ajuda com que ele possa receber a bola um pouco mais lateralizada e fazer esses passes para o Vinícius. Para mim, esse é um problema que a seleção vai ter para escalar, porque o que eu vejo mais próximo é o Matheus Cunha, para colocar ali, mas é destro, então vai mudar alguma coisinha na dinâmica. Mas eu não acho que o Paquetá vinha fazendo má Copa, assim, as pessoas... Claro que quem está comemorando lesão é simplesmente um idiota. Mas quem fala assim, bom, Rafinha machucou, mas está ok porque ele não está jogando bem, eu isso consigo entender. É mais ou menos o argumento que até o André colocou aqui, que eu concordo com esse argumento, porque é isso, o Rafinha não tinha impacto na seleção. O Rafinha não estava jogando bem. Então, se ele se lesionar, você dá a chance de melhorar de outra forma. Eu acho que o Paquetá vinha crescendo. Acho que o Paquetá começa mal contra Marrocos, todo mundo vai mal. Quando tem a mudança dele com o Rafinha, o time pelo menos estabiliza coletivamente, arruma o time, como o André disse. E depois contra Marrocos e Escócia, acho que ele vinha melhorando. E contra o Japão, não sei o tanto que ele jogou lesionado, né? Porque a sensação que dá é que no primeiro tostão que ele recebe, ele coloca a mão na parte posterior da coxa e que no final do primeiro tempo aquilo ali já se torna insuportável. Então talvez ele tenha jogado todo o primeiro tempo contra o Japão sentindo alguma coisa e que foi se agravando. Eu pensei exatamente nessa situação. Quem deve substituir o Paquetá, a gente abriu uma enquetezinha, tá? Danilo, Martinelli, Endrick ou outro? Deixa eu ver como é que tá aqui o nosso resultado. 59% deve estar ganhando o Danilo, né? 59%, 60% para Danilo. Depois o Endrick com 17%, o Martinelli com 15% e o outro com 9%. Vamos brincar de campinho, ô Vitor Sérgio? Você gosta da ideia, da possibilidade? Você está craque nisso. Vamos começar, Vessi, com a possibilidade de Matheus Cunha. Porque quando o Paquetá se lesiona durante o jogo último, o que ele faz o Paquetá sai do time, o menino Endrick entra no time, na vaga do Paquetá, mas o que acontece é que o Cunha vem pra cá e que o Endrick vem um pouquinho mais pra cá. Tu gosta dessa possibilidade? Olha, tu gosta, viu? Até o meu gauchês aqui de volta. Tu gosta, Vitor Sérgio, dessa possibilidade? Eu gosto. Acho que você mexe com o Cunha que estava funcionando, mas dá a chance do Endrick aparecer ali e acho que o Cunha pode fazer esse papel ali. O Cunha joga um pouquinho mais à frente ali da esquerda para dentro no United, mas acho que ele pode fazer esse papel, apesar dele não ter funcionado muito bem contra o Japão ali. Mas eu acho que ele pode fazer esse papel. Mas não te pega o fato do Cunha... Eu acho que o último jogo foi
menos participativo, vai, do Matheus Cunha. O pior do Matheus Cunha, dos jogos que ele teve. Tirar o Cunha da função dele que ele tá exercendo tão bem, não é meio ruim, não? Vocês não têm essa sensação? Pode ser, mas eu acho que não tem muito para onde fugir também. Não sei se, de repente, a gente dando esses minutos pro Endrick, o Endrick poder fazer esse papel de voltar um pouco mais, eu gosto dessa alternativa. É a que você mais gosta, por acaso? Não. Não. Tá, eu vou passar por outras aqui. Ô, Beckler, se não me engano, a média de altura da seleção da Noruega é algo como 1,88. Que é um time muito alto, né? Que a gente vai enfrentar nas oitavas de final. Isso poderia fazer a escolha ser por Igor Thiago no lugar do Endrick e o Cunha lá fazendo aquela função do Paquetá? Ou não? Não faz sentido? Acho que por altura, não. Por altura... Não acho que ele vai escolher a altura no momento desse. A média da Noruega é isso mesmo, 1,87,7 do time que jogou ontem. No Brasil, acho que é em torno de 1,82. É bastante mais alta, mas nem é um time tanto de bola aérea assim, né? A gente vê que é muito mais construção até por baixo da Noruega. Eu acho que é mais prejuízo que você gera do que o benefício de ter a altura do Igor Thiago. Você perde mais coisas de jogo e o Brasil vai precisar mais de jogo do que de altura. Porque basicamente a altura do Igor Thiago é para defender escanteio deles. E aí, não sei se vocês já viram que muitas vezes é um baixinho marcando um grandão no escanteio. Tem um lance curioso de Premier League que era o Haaland com não sei quem, ou se era jogo de seleção, mas que apareceu pra mim esses dias, que assim, era o Haaland contra alguém bem pequenininho marcando ele. E é simplesmente que aquele cara vai bloquear e impedir que o outro ganhe muita velocidade. E os grandes é que vão disputar a bola no alto. Então... Dá para fazer um bom sistema de marcação de bola aérea mesmo sem ter grandes jogadores. Outro dia o João Neves fez um gol contra o Bayern de Munique de cabeça. Para ser um jogador mais baixo em campo. Nem sempre vai contar por aí. Acho que o Igor Thiago é só se o Ancelotti tiver alguma coisa que a gente não sabe, sabe? Assim, para ter colocado, ter dado errado e voltar, para mim. E outra coisa, contra o Japão foram entrando vários jogadores que precisavam para ganhar jogo e o Igor Thiago não entrou. Inclusive para o Brasil mandar bola na área. Então, para mim, é a última das últimas opções que ele vai ter. Eu tô mais pra que ele vai com o Martinelli. Então, o que você faria? Tô mais acreditando nisso. Então, o que você faria é o Martinelli aqui, volta o Cunha lá pro lugarzinho dele, o Martinelli aqui por dentro e o Cunha aqui. É isso? Seria a sua ideia de jogo? Martinelli e o Cunha estão vivendo um momento deles aí, né? Sim, não, é porque não autorizou na tela. Hoje é dia de folga até às 7 da noite. Cada um faz o que entender, Tainá. Não sou eu que vou julgar aqui nesse programa, não. Inclusive, acabou o mês do orgulho, mas mês do orgulho são todos os meses. É o Igor Thiago ali com o Matheus Cunha, Eles estão os dois aqui no campo. Ó, vou mexer, tá vendo? É que o Igor Thiago continua no campo ali no negócio, ele tá errado. Atualiza aí, ó. Até agradecem. Peraí que eu vou tentar fazer um negócio. Não consegui. Tá bom, coloca ali então o bonequinho do Igor Thiago e a gente lê Martinelli. Não, peraí. É porque tá aqui no meu campo. Não tá pra você só. Ó, você tem que tirar um, não tem? Ei, menino, quando eu boto um, eu tiro o outro necessariamente. Foi isso que eu fiz antes. Entendi. Agora, se você tentar tirar o Igor Thiago e colocar o Martinelli... Pra mim tava assim já. Agora foi. Não. De vez em quando, que é, aliás, parabéns pro nosso pessoal de tecnologia que montou, mas de vez em quando ele precisa repensar ali. Então, se for isso daí, Vitor Sérgio Rodrigues tá por ouvido agora, a gente vai voltar pro 4-2-4, né? A gente vai voltar pro 4-4-2. Porque isso daí, a tendência é... Não, mas aí você alinharia de volta o Casemiro com o Bruno Guimarães? Não, até acho que assim, mesmo quando ele voltou para 4-2-4, o Casemiro ficou mais, o Bruno Guimarães mais um passinho à frente. Eles não ficaram simétricos, né? Não ficaram na mesma linha, assim. Teve uma divisão do Casemiro ficar perto dos zagueiros e o Bruno Guimarães se aproximar um pouquinho mais dos atacantes. Mas o Martinelli não é um meia. Então, quando se defender, ele vai voltar para ajudar o Douglas Santos bastante pela lateral, o Ryan ajuda pelo outro lado, e na hora de atacar, ele e Vini revezam quem é que tá por dentro, quem é que tá por fora. Mas a gente perde uma característica de meio-campista e ganha mais um jogador de entradas, né? De toda hora tá fazendo aquela entrada para puxar a marcação ou para estar ali, como foi no lance do gol. Ele tava naquela posição e o Vini tava mais aberto, mas isso daí tem mais cara para mim de 4-2-4 do que de 4-3-3 com o Martinelli como meia. Mas aí eu acho que mais por posição dos caras, naturalmente, do que por função. E o
E o Brasil virou o jogo contra o Japão no 4-2-4, né? Já estava ali claramente no 4-2-4, né? Só para colocar, e acho que de repente, sistema de jogo ou o contexto do jogo pode pedir o 4-2-4 lá e funcionou contra o Japão, por Mas exemplo. por que vocês chamam de 4-2-4 se a função dos caras... Eles não estavam como 4 atacantes? Contra o Japão? Acho que contra o Japão, tava até acho que mais, até um porque pouco Bruno mais. e Casemiro estavam na área toda hora. Não, é que contra o Japão, acho que a gente... contra o Japão, o tempo inteiro, o Bruno entrou e o Paquetá também. Tudo bem. E depois entrou o Martinelli E o Casemiro. Eu acho que na reta final, eu acho que no segundo tempo, ali nos 30 minutos finais, o Brasil passou por um 4-2-4 bem caracterizado. Martinelli e Endrick ou Ryan por dentro, Vinícius ou Ryan ou Endrick às vezes por fora, e o Guimarães com uma liberdade total e o Casemiro atacando a área para ter bola aérea. Então, assim, no segundo tempo foi isso. Eu acho que é 4-2-4 primeiro, porque quando a gente vê isso, a gente vê 4 atacantes, né? Martinelli, Vini, Cunha, Ryan, tem 4. A posição é a função. E outra coisa, Tainá, que se você movimenta, abre bem o Vini. Pera aí que eu vou voltar aqui, que eu tinha saído. Abre bem o Vini. Bota o Martinelli aqui. E agora puxa o Martinelli pro lugar que o Vinícius estava. Não, pode avançar mais. O Martinelli. É mais isso daí, entendeu? Com o Paquetá, era o que a gente estava vendo antes. É o Martinelli mais ali atrás e o Vini um pouquinho mais por dentro. Com o Martinelli é mais isso daí. E Bruno e Casemiro mais assim mesmo. O Casemiro mais de 5 e o Bruno um pouquinho mais à frente. Mas assim, isso daí é mais torto, ou menos. Né? E como o Danilo ataca menos, você ainda sobe o Douglas Santos ali para ser um apoio dos caras pela esquerda. Exatamente. Isso aqui é o que você mais gosta também, Ovés? Não. Não, eu acho que o Danilo, se ele tiver uma disciplina, eu acho que o Danilo tinha que entrar no time. Mas uma disciplina que eu digo no sentido de que o Danilo tem atacado muito, estava avançando muito ali. Eu não sei se para substituir o que o Paquetá estava fazendo, ele vai ter essa liberdade toda, mas eu acho que o Danilo era um cara importante para entrar no time agora, ainda mais contra uma Noruega que também tem uma força física grande também, né? Eu tô angustiada com esse time desenhado desse jeito aí. Ô, André Renin, você queria o Danilo ou tô maluca? Eu iria de Danilo. Eu mexeria o menos possível. Apesar de ser um entusiasta do Endrick, da entrada do Endrick, eu acho que a gente mexe no Matheus Cunha que estava funcionando. Eu acho que inventar menos, sabe? É o que estamos encontrando um caminho. E na hora que você coloca o Martinelli, eu acho que... Eu entendo você falando, mas a função dele vai ser essa. É que eu acho que no natural vai acabar virando um 4-2-4, né? Vai ser a tendência. O VS já trouxe aqui a informação que o Carleto até já viu e já falou do Martinelli como 8 e tal. Eu só acho que tentar isso na Copa do Mundo, eu acho que numa emergência ok. Mas para começar o jogo, eu iria no mais simples. E o mais simples é tirar um e colocar outro. Isso seria o Danilo. Pra mim, é um cara que jogos atrás entrou bem e deu dinamismo também ao meio-campo. A gente vai ter Bruno Guimarães e Danilo podendo fazer isso. No meu time ideal, inclusive, seriam os dois e sem Casemiro, né? Sim. Seriam os 3 com o Paquetá. Mas esse mundo não existe, então... Agora menos ainda, né? eu iria de Danilo. Agora menos ainda, mas eu iria de Danilo. Eu tenho uma coisa, eu acho, Beckler, que o Danilo chamou a atenção nesses jogos que ele entrou com a camisa da seleção, que foi o pisar na área, né? O chegar, ele é muito forte, né? Ele é um touro, assim, ele tem a passada larga e tal. Isso eu acho que ele pode ser um pouco mais próximo chegar mais próximo à área em relação ao Paquetá. Mas ele não tem a achada, por exemplo, que o Paquetá tem, né? Às vezes aqui, uma batida de bola que ele deu pro Vini, por exemplo, acho que no jogo contra o Haiti, pode ser que o Vini perde o gol? Contra a Escócia, né? Assim, tem uma assistência pro Vini, mas contra a Escócia que o Vini perde o cara a cara, né? Isso. Que é um muito bom passe entre zagueiro e lateral do Paquetá. O Danilo também é um bom jogador de passe, né? Ele também tem essa chegada e esse instinto de estar na área do adversário. Mas o que eu vi dele no Botafogo, especialmente, até mais no Botafogo do que na seleção, também é um jogador de muito boa distribuição com passe. Eu acho que a Copa do Mundo talvez tenha freado o Danilo.
porque ele vinha jogando bem mais minutos contra a Croácia, depois uns amistosos, e chegou na Copa, ele tá jogando só os minutinhos finais. O Japão quase que nem tocou na bola. Em outro jogo contra Marrocos também entrou com o Brasil perdendo um pouquinho a gasolina. A Copa deu uma freada no que a gente estava vendo de melhor do Danilo, então talvez gere essa dúvida na gente. De fato, ele tem menos do último passe. Ele talvez passe um pouco mais atrás no setor do campo e não aquele último passe que o Paquetá tem. Mas eu acho que colocar o Danilo é mexer menos. É mexer menos do que colocar o Martinelli, é mexer menos do que colocar o Endrick, o Igor, Thiago. Ou daqui a pouco a gente pode abrir a pastinha Neymar para falar também, né? De quando o Neymar tiver 100%, se ele pode ser ou não o jogador para atuar ali. Mas o Danilo é o mexer menos, é dar mais equilíbrio no meio. E aí tem que ver como é que vai alimentar o ataque. É a maior dúvida que eu Até tenho. o Ederson, né? Pode aparecer aí, que a gente não tá falando muito, mas tem o Ederson também. Eu ia falar do Ederson no sentido de que, como eu falei no meu comentário, a minha opção seria pelo Danilo, mas pode ser que o Ancelotti entenda que o Danilo, entre aspas, bagunça demais o time, né? Deus. Assim, Desculpa, Vés, continua. O Igor Thiago tá entrando no time, ele vai jogar, hein? Que ele tá entrando no meu campinho aqui. Você ou é o Ancelotti que tá mexendo nesse campinho aí? Pior é que eu sonhei, sabia que o Igor Thiago jogava, mas era no jogo anterior. a culpa foi tua lá no Marrocos? Não foi, menino, eu tô tentando. Olha lá, eu clico no Ederson e ele vira Igor. Escuta só. E você sonhou, Tainá? Eu sonhei no jogo anterior que o Igor Thiago ia jogar, mas o Carleto, ele não acompanhou o meu sonho. Ah, foi o trauma. Foi o trauma. O trauma do primeiro jogo, cara, você ficou com isso na... Caraca, É dura a vida, pra tu ver. Então, assim, essa coisa do Danilo atacar a área, do Danilo subir as linhas e tudo, talvez possa fazer o Ancelotti colocar o Ederson no lugar ali, pro Ederson mais guardar essa posição como o Paquetá meio que fazia ali. Então, mas a minha opção primeira seria a entrada do Danilo por ali, o Danilo alinhado com o Bruno Guimarães, e aí mantendo Ryan, Cunha e Vinícius na frente. Tem um ponto, né, analisando a Noruega, eu tô vendo aqui alguns lances da Noruega para fazer um campo e bola aí, a Noruega tem marcado muito mal os lados do campo, né? Senegal... E o meio também. Achei um time muito permissivo. Senegal foi muito efetivo lá, acelerando pelos lados. Ontem a Costa do Marfim deu um calor no primeiro tempo. De novo, mais um jogo em que eu acho que a Noruega é pior do que o adversário no primeiro tempo e sai vencendo, tá? Acho que a Noruega foi pior que Senegal e saiu vencendo. Foi pior que a Costa do Marfim, foi para o intervalo vencendo. E não vou dizer que foi pior que o Iraque, mas não fez definitivamente um jogo bom contra o Iraque e mesmo assim saiu vencendo. Então, e acho que muita fragilidade da Noruega pelos lados. Então, é um jogo para você ativar Ryan, ativar Vinícius pelos lados, porque acho que nesse aspecto a Noruega tem deixado a desejar nessa marcação pelos lados. A gente vai falar um pouquinho mais da Noruega e da classificação da Noruega, mas a produção conseguiu dar uma atualizada aí, pegou lá o time lá do início, conseguiu tirar o Paquetá, colocar o Neymar. E aí vamos entender aqui, Marcelo Beckler, já que você citou, daqui a pouco a gente tem que abrir a caixinha pro Neymar, a caixinha está aberta. E aí, faz sentido? Não faz? Teria que ser dessa forma, voltando um pouquinho mais Bruno Guimarães alinhado com o Casemiro, pro Neymar jogar de 10, ou inverte Cunha e Neymar? Pois eu acho que tem essas duas leituras e eu acho que hoje qualquer coisa que você faça com o Bruno Guimarães, que é tirar o que ele está fazendo, talvez seja perigoso, porque ele está bem demais para mexer nele. Então eu não tocaria em Bruno Guimarães. É meia pela direita, é assistência todo jogo, é ajudando o time de todos os jeitos. É um dos grandes jogadores da Copa, o Bruno até aqui, não só da seleção brasileira, mas é um dos grandes jogadores da Copa do Mundo. E para jogar com esse tripézinho aí com o Neymar, pode ser que na hora de defender, um lado com o Vini, com o Neymar, que fique exposto demais quando o Brasil não tiver a bola, perder a bola e o adversário trocar mais passes. Se você faz isso daí, Tainá, beleza. Eu confio mais que o Cunha vai trabalhar para o time do que os outros por característica e por questão física, né? O Neymar não consegue, 34 anos, depois de tantas lesões, ele não consegue mais fazer a mesma função que o Cunha, que está na flor da idade, por assim dizer. Então, tá caindo muito atacante, né? Caiu o Rafinha, caiu o Paquetá, já tinha os outros. O Igor Thiago talvez tenha saído um pouco da disputa, então o momento Neymar e o
E o risco, Neymar, por assim dizer, um risco positivo, tá ficando cada vez maior. Porque tá começando a faltar gente, inclusive no meio-campo, e o Neymar tá se recuperando. Então, é cada vez mais séria a discussão de onde que o Neymar vai entrar, porque ou de cara daqui a 2 ou 3 jogos, ou de 45 minutos já no próximo jogo, é bem possível que o Neymar tenha que ajudar o time. André, para o Neymar entrar e funcionar... Aqui eu acho que tem dois pontos só, né? Um que, pelo que a gente ficou com a sensação depois da entrevista do Ancelotti, o Neymar não consegue jogar, eu acho que um jogo inteiro. Mas pronto, do dia que aconteceu o jogo, que foi segunda-feira, para o nosso próximo jogo, que é no domingo, tem aí quase uma semana. Então pode ser que o Neymar fisicamente ganhe alguma coisa e consiga jogar mais tempo. Para contar com o Neymar, você contaria mais desse jeito, com o Neymar um pouco mais, quem sabe, ali de falso 9 e o Cunha jogando um pouquinho mais atrás? Ou com o Neymar sendo mais meio campista e o Cunha mais adiantado, mas na hora de marcar, quem volta é o Cunha e não o Neymar? No final das contas, se o Neymar tivesse 100%, ele poderia fazer qualquer uma das duas, né? E ele é muito bom nas duas. Era muito bom nas duas. Pegando porque você pega essa bola, ele partindo pra cima, pegando a bola mais ali onde tá o Cunha nesse momento, e também perto do gol. Mais perto do gol, ele também é muito bom, era muito bom. Então, eu acho que no final das contas ele poderia fazer o mesmo. Hoje, sendo realista, teria que ser desse jeito aí, com o Cunha correndo por ele, né? Não ia ter outro jeito. Agora, a sensação que eu tenho é que esse debate ainda não chegou a hora, porque a não ser que o Carleto queira fazer esse debate para jogar um tempo. Porque a sensação que eu tive do jogo passado, né, que foi isso que acho que o Beckler falou, né, que uma hora vai chegar esse debate mais forte. Se ele quiser abrir esse debate de uma forma mais realista agora, é pensando em um tempo. Porque do que eu entendi do jogo passado, ele teria 30 minutos, né? Para esse jogo, por estar mais à frente, talvez 45 minutos. Então é um debate para um tempo. Você sabe o que eu acho, André? É o debate para a primeira troca já. Antes eu não considerava ainda a hora do Neymar. Uma entrada no intervalo, né? Porque agora assim, vamos imaginar que começou com o Cunha de atacante e o Danilo ali. E não funcionou. Aí eu acho que a primeira troca já fica. Coloca o Endrick, coloca o Martinelli ou coloca o Neymar. Então acho que já a primeira troca, que eu acho que nunca foi. Com o fator prorrogação aí, né? Que também tem que ser levado em conta. Que pode pesar, porque essa entrada do Neymar no interior... Aqui eu tô considerando... estamos aqui pensando pro início do jogo, né? Mas ele pode, por exemplo, pensar para segundo tempo. E aí ele ter essa peça Neymar. Porque se ele usa o Neymar no primeiro tempo... Vamos lá, eu tenho 45 minutos o Neymar. Se ele usa no primeiro tempo, ele com certeza não tem o Neymar numa disputa de pênaltis, num momento que pode ser decisivo lá na frente. Então, ele pode deixar para o segundo tempo essa arma. Ok, tá. Aí ele monta uma estratégia pro segundo tempo e o jogo se apresenta de uma outra forma. Aí, toma um gol. Aí já vira um outro jogo pro segundo tempo, aí ele planejou um negócio que ele não pode usar. E aí ele coloca o Neymar, sendo que ele tem 45 minutos garantidos. E aí vai chegar na prorrogação com os 30 já sem... Na prorrogação você vai jogar com um jogador a menos, entre aspas, difícil. Então, assim, é uma decisão muito difícil. O remédio Neymar para esse problema que o Brasil tem é um remédio muito perigoso ainda. E não sei se vai ser em algum momento da Copa, eu não sei se a gente vai ter em algum momento da Copa. Cara, o Neymar tem 90 minutos, mais uma possível prorrogação para entregar com alta intensidade, né? Não sei se a gente vai chegar nesse momento. Por enquanto, com certeza não. Eu acho que... Gente, faltam menos de 3 semanas, hein? Para acabar a Copa. Menos de 3 semanas. Quem não tá conseguindo jogar 30, 35, 40, eu também acho pouco provável que jogue 120. Então, para começar jogando e jogar 120, eu acho que não. Talvez o Neymar em algum momento esteja pronto para começar. E jogar 60, 70, ok. O 120 eu acho pouco provável.